Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. A segunda carta aos Coríntios, como os irmãos bem sabem, é uma carta completamente, absurdamente diferente da primeira. A primeira carta, quando nós a lemos, a pergunta que nós nos fazemos é: mas isto é uma igreja? Eram tantos problemas, era uma desordem tão intensa, que nós somos tentados a pensar que não se tratava de uma igreja. E, no entanto, Paulo inicia a carta dizendo a igreja de Deus que está em Corinto. E na segunda carta, que é uma carta bem mais amena, uma linguagem bem menos dura, Paulo, em muitos momentos, ele vai ter que defender a autoridade e a credibilidade do seu apostolado. Só que do capítulo 11 ao capítulo 13, ele muda um pouco o tom dessa defesa que ele fez em relação ao seu apostolado. Ele vai tratar de algumas coisas muito interessantes. Aqui no capítulo 12, do verso 1 ao 10, ele vai tratar sobre uma questão de natureza personalista, ou seja, sobre uma experiência vivenciada por ele. Nós não sabemos quando e também não sabemos por quanto tempo. E muito especificamente em relação ao texto que nós lemos, que a Sociedade Bíblica do Brasil ela colocou como epígrafe o espinho na carne. Todos aqui já leram esse trecho, já ouviram pregações sobre esse trecho, e aqui e acolá na nossa caminhada nós ouvimos alguém falar assim: é um espinho na carne, é o espinho na carne, é o espinho na carne, e o espinho na carne como sinônimo de um fardo, de um sofrimento, de alguma coisa que, tendo a sua existência prolongada, traz algumas perturbações para a nossa vida. Muitos se perguntaram o que é o espinho na carne. Existem aqueles que dizem que o espinho na carne era uma doença no campo da visão. Muitos vão se amparar no final da carta aos Gálatas, quando o apóstolo Paulo disse: vede com que grandes letras vos escrevo. Então, alguns vão dizer que isso trazia muitas limitações e muitas dificuldades. É daí também que muitos vão dizer que a carta aos Colossenses, na verdade, supostamente teria sido escrita por Timóteo. Então, há esse grupo que diz que o espinho na carne era um problema de natureza visual. Há um outro grupo que vai dizer que o espinho na carne era um divórcio
que supostamente Paulo teria passado por ele. Muitos vão defender a tese de que, sendo membro do Sinédrio, ele deveria ser casado, e uma vez casado e abraçando a fé, a sua esposa o teria abandonado, e isto de alguma maneira também lhe trazia algum infortúnio. Há um terceiro grupo que vai dizer que o espinho na carne eram os seus compatriotas. Por onde Paulo passava, ou se formavam ou já estavam ali um grupo de judeus que certamente mobilizavam em relação a ele aquilo que nós conhecemos como perseguição. Não me parece ser uma tese estranha, não me parece ser algo absurdo, porque Paulo sofreu, de fato, uma perseguição muito intensa. A verdade é que o texto bíblico não diz. Ele, em momento algum, ele é categórico ao dizer, né? E grande dificuldade tem tido os intérpretes ao determinar o que é o mensageiro. Satanás, a palavra mensageiro aqui é a palavra anjo. E os intérpretes, ainda hoje, eles se debatem sobre que mensageiro era esse. Mas esse texto, que vai tratar sobre o espinho na carne, ele é um texto que diz respeito a todos nós, porque ele toca numa questão que todos nós temos atravessado em vários momentos da nossa caminhada, que é a questão do sofrimento. Santo Agostinho e Santo Tomás, eles vão dizer cada qual no seu tempo. Um viveu entre o quarto século e o quinto século, o outro viveu no século XIII, um na África, o outro na Europa. E ambos vão dizer de maneira muito clara que o problema do sofrimento, ele sempre incomodou o ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele tem dentro de si, eu vou chamar de uma fome e de uma sede insaciáveis pela felicidade. O grande escritor francês da década de 40, Gaston Bachelard, ele, num trecho da sua obra, ele vai dizer: o universo tem de reencontrar o seu destino de felicidade. Essa é uma frase extraordinária, porque mostra muito cabalmente o desejo que o ser humano tem de ser feliz. E essa felicidade, ela é exatamente o oposto do sofrimento. E, no entanto, o sofrimento está aí. O sofrimento, ele aflige a jovens, a idosos, a crianças, a bebês, aos animais. O sofrimento, ele é uma realidade inescapável. Agora, existem modalidades de sofrimento, e em relação aos quais nós devemos procurar da parte de Deus sabedoria para aprendermos a como lidar com o problema do sofrimento. Eu repito, sofrimento, ele é uma realidade. Sofrimento, ele incomoda, ele machuca. O próprio Santo Agostinho, ele vai dizer que ele travou contato com esse problema do ponto de vista da sua reflexão, porque ele tem toda uma série de escritos onde ele vai discutir esse problema, tanto na sua juventude quanto na sua fase madura. Mas ele tomou conhecimento teórico desse problema com 17 anos, quando ele leu o Hortensius de Cícero. Depois ele passou um período envolvido com um grupo da época chamado de maniqueus, e ele depois vai se afastar desse grupo. O grande historiador Etienne Gilson, ele vai dizer que foram 9 anos o período em que Santo Agostinho esteve envolvido com aquele grupo. Transcorreu esse período, e na controvérsia
antimaniqueísta, ele vai então desenvolver a sua primeira tese, que é a tese de que o mal ele não é uma substância, o que não quer dizer que ele não esteja aí, e o que não quer dizer que nós não sejamos afetados pelo mal sob a rubrica do sofrimento. E Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo aqui, ele vai falar sobre a sua experiência de sofrimento. Se você em casa ler o capítulo 12, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim: se é necessário que me glorie, veja bem, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E aí ele vai contar uma historinha diz respeito a ele. Ele conheceu um homem em Cristo que há 14 anos atrás ele sofreu uma espécie de arrebatamento místico, uma espécie de êxtase, onde ele foi elevado ao terceiro céu. Depois ele vai dizer que o terceiro céu é o paraíso, e ali ele ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito aos homens referir. Então ele teve a bem-aventurança de ouvir coisas que nós nesse plano terreno não podemos ouvir. Aí vejam, é a partir dessa experiência extraordinária, de uma revelação profunda, que ele vai a partir do versículo 7 dizer: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. E aí ele vai desenvolver essa narrativa em torno do espinho na carne. Então nós vamos aqui aprender algumas lições muito importantes sobre o problema do sofrimento a partir dessa narrativa. A primeira coisa que esse texto nos ensina, está muito claro para nós aqui, é que toda experiência de sofrimento, ela tem um propósito. Toda e qualquer experiência de sofrimento, ela tem um propósito. Ela não acontece de maneira casual, não é o acaso quem determina essa experiência. Ela tem um propósito e ela cumpre um propósito na nossa caminhada de vida. Olha só: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, veja, a fim de que não me exalte. Ele já havia dito no versículo 1 que se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Aí no versículo 7 ele vai dizer: para que eu não me gloriasse, foi posto, tá? Inclusive ele diz aqui: foi-me posto um espinho na carne. Então o próprio Deus, ele tomou a providência de não permitir que o apóstolo ele se gloriasse, ele se enaltecesse, dada a grandeza e a majestade da revelação que ele havia recebido. E para frear a natureza humana do próprio apóstolo, o Senhor, ele colocou esse espinho na carne. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer de maneira muito clara: na nossa caminhada, o sofrimento muitas vezes ocupa um lugar importante. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Sofrimento incomoda. Sofrimento muitas vezes mobiliza em nós certos afetos. E muitas vezes promove uma determinada reflexão. Certas perguntas, né? Por que estou sofrendo? Por que sofrem as pessoas? Eu me lembro de uma cena muito dura. Eu fui à UPA no período em que a minha avó estava internada lá, e eu vi quando uma mãe, ela trouxe uma criança de aproximadamente uns 8 anos,
que sofria de asma. E a sensação era de que aquela criança ela estava procurando o ar e não estava encontrando. Aquela sensação horrorosa, aquela visão terrível, né? E talvez alguém se pergunte, por que uma pessoa tão jovem está sofrendo? Muitas vezes, essa resposta, ela não vem no primeiro momento. A nossa mente, ainda influenciada pela natureza pecaminosa, ela nos turva o entendimento e ela não permite que nós entendamos que, por mais duro que seja, a experiência de sofrimento, ela cumpre um papel na nossa vida. Aqui, ela cumpriu uma tarefa muito bem definida: não permitir que o apóstolo viesse a se ensoberbecer. Eu uso uma frase há muito tempo, onde eu digo o seguinte: existem pessoas tão cheias de si, que se elas pudessem, elas flutuavam, mas o peso esmagador da chamada gravitação, né, da lei da gravidade, empurra elas. E no maior das vezes, essas pessoas precisam sofrer. É quando o sofrimento ele passa a ser uma necessidade. Ele passa a ser um instrumento da providência para que certas arestas da nossa vida elas sejam aparadas. Então, não se engane. Talvez você não esteja entendendo por que esse sofrimento, ou por que comigo. Quanto tempo vai durar essa experiência de sofrimento? Eu quero dizer para você que Deus é um pedagogo, mas Ele não é um simples pedagogo, Ele é o pedagogo. Ele é o pedagogo por excelência. E Ele não vai medir esforços para que Ele construa em você o caráter de Cristo, ainda que necessário seja impor a você uma experiência de sofrimento. Nem se engane. Se Deus, Ele entender, e Ele só faz aquilo que Ele entende, Ele faz o que Ele quer, que eu e você precisamos sofrer para que nós aprendamos e para que Cristo seja forjado em nós, Ele vai permitir e Ele vai colocar na nossa vida a experiência de sofrimento. E o texto é tão claro, né, no final, a fim de que eu não me exalte. Agora, vejam, o sofrimento, ele vai massificando. É como quando você vai ao açougue, ele corta a carne, ele faz os bifes e ele coloca naquela máquina, né? E ali ela passa por um processo que torna ela mais palatável, né? Vejam que muitas pessoas sofrem há muito tempo. Existem pessoas que sofrem no leito de hospital, no leito de uma cama. Existem pessoas que sofrem com um determinado problema. O tempo vai passando, o tempo vai se avolumando, e tanta pessoa que sofre quanto as pessoas que visualizam, muitas vezes dizem assim, mas ele sofre há tanto tempo. E aí, quando nós lemos um texto como esse, a pergunta que nós nos fazemos é: ele sofre há tanto tempo e ainda não aprendeu? Ele sofre há tanto tempo e as escamas não caíram? O véu continua impedindo ele de galgar determinados degraus na vida espiritual? Então, se o apóstolo Paulo passou por essa experiência, ele passou por essa experiência porque era um ser humano igual a nós, passível às mesmas tentações e passível aos mesmos erros que eu e você temos cometido. Então, agradeçamos a Deus quando passarmos por uma experiência de sofrimento. Sabe por quê? Porque sofrimento muito maior passou o nosso Senhor. E a Bíblia diz que Ele não retrocedeu. Ele trocou, digamos assim, a exaltação gratuita do povo por uma experiência de sofrimento.
Está na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Porque ele sabia, depois do sofrimento vem a bonança. Depois de toda a tempestade, vem a calmaria. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui sobre a experiência do sofrimento é que nós podemos clamar a Deus quando Ele se abate sobre nós. Vejam, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Isso é reconfortante. Saber que existe um meio de graça, existe um veículo chamado oração, através do qual nós podemos nos dirigir a Deus e podemos pedir o seu socorro quando o sofrimento ele se abate sobre nós. Vejam, no culto de hoje, nós tivemos um momento de intercessão, onde nós oramos pela igreja, pela nação, pelas famílias e pelos enfermos. Mas eu posso orar por mim. Não há pecado nisso. Não é uma afronta a Deus. E nem tampouco podemos cair no engano de pensar que Deus é indiferente. Daqui a pouco nós vamos tratar sobre isso. É um engano nosso se nós ingenuamente pensarmos que Deus é indiferente à nossa experiência de sofrimento. Agora, eu quero lhe convidar a pensar da seguinte maneira: eu posso orar a Deus para que Ele me livre do sofrimento, mas eu posso orar a Deus também para que Ele me habilite a perseverar na fé e a não negar a fé diante do sofrimento. E eu posso pedir a Deus que Ele abra os olhos do meu entendimento para que eu entenda o porquê estou sofrendo. Eu posso pedir a Deus: Senhor, me ajuda a entender por que isto está acontecendo. Quem melhor do que Ele para esclarecer as dúvidas do nosso coração? Quem melhor do que Ele para nos mostrar que o máximo que nós conseguimos enxergar é a ponta do nosso nariz? Muito mal nós conseguimos enxergar a ponta do nosso nariz. Quer dirá entender os maravilhosos propósitos da divina providência. Antes de eu viajar, eu lembro de uma fala do diácono Idemar, quando nós falávamos aqui sobre as intempéries, e ele dizia assim: pastor, vamos orar para que Deus mande chuva. Muito bem, nós oramos, Deus respondeu. Olha que coisa boa. Os animais estavam sofrendo, o pasto estava secando, as fontes de água precisavam ser renovadas, e o diácono falou: vamos orar, vamos pedir que Deus mande chuva. Deus olhou para o nosso sofrimento e Deus mandou o quê? Deus mandou chuva. A grama está verdinha, está linda, né? Está florescendo. Até perguntava ao diácono Kenny: será que o boldo vai morrer? Ele disse: ah, pastor, o senhor vai ver agora que começou a chover o que vai acontecer com aquele pezinho de boldo. Louvado seja Deus, né? Porque eu tomo um chazinho de boldo toda semana, é uma maravilha, né? Eu e o presbítero Paulo gostamos muito. Louvado seja Deus. Então Deus mandou chuva. Então você, quando vier a passar pela experiência do sofrimento, saiba que existe alguém que pode lhe ouvir. Pode ser seu pai, pode ser seu cônjuge, pode ser um amigo, pode ser um terapeuta, acima de todos, o nosso Pai Criador. Não tem ninguém que tenha mais interesse pelo nosso sofrimento do que o nosso Pai Celestial. E não tem ninguém que possa nos ouvir, nos socorrer mais do que Ele. Agora, eu lhe convido a fazer aquele exercício de reflexão que eu propus. Peça a Deus, na sua oração, que Ele lhe habilite a perseverar na fé diante do sofrimento, e peça que Ele lhe habilite a ver o porquê você está sofrendo. Tem mais uma coisa: não caia no engano de pensar que você é uma vítima. A autovitimização,
a autocomiseração, ela não é compatível com a vivência cristã, com a experiência cristã. Sabe por quê? Porque Cristo, tendo todas as razões, sendo homem perfeito, sendo Deus encarnado, imaculado, inocente, destituído de culpa alguma, em momento algum, ele se vitimizou. Pelo contrário, ele encarou o sofrimento de frente, cara a cara, ele venceu todos os sofrimentos para nos socorrer quando nós sofremos. A ideia de recebermos uma graça oportuna no momento do sofrimento nos advém porque Cristo tomou o nosso lugar. Por isso que nós podemos, ele é o mediador, nós podemos clamar a Deus diante da experiência do sofrimento. Aí vem uma terceira coisa. Deus, ele permanece ao nosso lado quando nós sofremos. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, qual é a resposta de Deus diante do nosso sofrimento? É o derramar profuso da sua graça. Eu quero dizer para todos aqui, eu acho que do menor ao maior, todos podem saber disso. Nós não precisamos de outra coisa para passarmos pela experiência do sofrimento que não a graça divina. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem a graça de Deus, ele sabe que Deus vai fortalecê-lo, Deus vai ampará-lo. Eu gosto muito da imagem da balança. Quando nós morávamos no Cabo, eu me lembro de um determinado lugar onde se vendia macaxeira. E eles usavam uma balança, que era um instrumento mais ou menos desse tamanho. Ela tinha um instrumento que media uma escala aqui no meio, e ele tinha uma alçazinha. Então ele colocava e levantava, para dizer o peso exato. Só que aquela balança, ela tem um limite. Imagina se eu pego uma balança daquela para medir o peso de um saco de cimento. Isso não acontece em relação ao nosso Deus. A graça vem na medida proporcional ao sofrimento. Quem sofre mais, precisa de mais graça. E quem sofre menos, continua dependendo da graça de Deus. Então Deus não é um sádico, ele não tem prazer. Eu me lembro de uma frase do professor Rubem Alves, quando ele, na sua ironia, ele dizia que as pessoas, quando vão fazer promessas a Deus em relação a certas coisas, elas prometem o que para Deus? Casca de ferida, né? É subir 500 degraus de joelho, né? É se privar de certas coisas. Mas no fundo, o que essa questão do sofrimento nos ensina mesmo é que Deus é maior do que o nosso sofrimento e que Ele merece da nossa parte todo o esforço. Ele merece. Sabe quem entendeu isso? Jeremias entendeu isso. Você lê o livro do profeta Jeremias, ele sofreu infinitamente mais do que qualquer um aqui. É extraordinária a fé daquele homem. Como ele sabia que Deus era com ele. O patriarca Jó sofreu horrores. Entendeu? Deus era com ele. Foi a graça de Deus quem o sustentou. Moisés, que passou 40 anos com aquele povo rebelde, aquele povo iníquo, aquele povo murmurador, e Moisés sofria diariamente, mas ele sabia, Deus era com ele. E Cristo sofreu com o abandono dos discípulos, sofreu com a incredulidade dos irmãos, sofreu com a oposição dos líderes religiosos, sofreu com a oposição das forças malignas, sofreu em todos os quadrantes da sua existência, mas ele sabia que o Pai era com ele. Ele disse lá, em Betânia, ele diz algo que é maravilhoso: Pai, eu sei que tu me ouves, eu sei
que tu sempre me ouves. Então, a graça de Deus é o que nos permite continuar na caminhada. Eu já citei essa frase aqui, eu amo essa frase do grande poeta Joia Júnior, quando ele diz assim: eis a razão que motiva a paz, o meu Senhor sempre vive, então eu também viverei. Qual é o sentido dessa frase? O meu Senhor, que é Cristo, é por causa dele que a graça é derramada, é dispensada sobre a minha vida. Então, quando você passar pela experiência do sofrimento, peça a Deus uma coisa: graça. Me dá graça, Senhor. Tem o hino do grupo Logos, né? Dar-me mais graças, Senhor, né? Dai-me mais graças. Essa é a oração que nós temos que fazer. E por último, o sofrimento, ele é uma oportunidade para que a nossa finalidade de vida, que é glorificar a Deus, ela seja ressaltada mais uma vez. Ele vai dizer: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, é no sofrimento que nós damos o testemunho de que a alegria cristã, de que a alegria em Deus, de que o pertencimento a Deus, ele não será obliterado na nossa vida por causa da experiência do sofrimento. O sofrimento não pode nos roubar a oportunidade que nos é dada de glorificar a Deus. O pastor John Piper, ele cunhou uma expressão que a princípio ela pode soar estranha. Ele fala do hedonismo cristão. E ele vai dizer que é possível, no sofrimento, nós nos alegrarmos em Deus. Porque o que é o hedonismo? O hedonismo clássico, ele diz que a finalidade da vida é a alegria e o prazer. Agora, isso só é verdade quando nós falamos do hedonismo cristão. Porque a nossa alegria, ela deve estar em Deus, e o nosso prazer deve estar em Deus. E a nossa finalidade de vida é glorificar a Deus e ter plena alegria nele. Então, mesmo sofrendo, nós devemos procurar exercitar a nossa finalidade de vida, principalmente. Agora, deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Parece-me, e eu creio não estar exagerando, que quando a vida vai muito bem, parece que a gente arrefece com relação à compreensão de que nós devemos glorificar a Deus. Parece até que a experiência do sofrimento ajuda. Parece que ela catalisa, né? ela aumenta essa consciência. Eu vivo em função de Deus, eu amo a Deus e eu tenho plena satisfação em Deus. E veja quando Paulo diz aqui: mas me gloriarei nas fraquezas. Por quê? Para que sobre mim repouse o quê? A minha autossuficiência? Não. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para que na minha fraqueza, Cristo possa mostrar a sua força. Não é a minha força, é a força de Cristo. É a graça que advém dele. É a capacitação que advém dele. E ele vai dizer aqui, ó, ele vai falar aqui de fraqueza, injúria, necessidade, perseguição, angústia, tudo isso por amor a Cristo. O reverendo Ed Jesse, que é o nosso mentor, o nosso pai, eu tive a grata honra de visitá-lo recentemente. Ele dizia sempre: por amor a Deus, nós não devemos medir nenhum esforço. Tudo que nós fizermos será válido, inclusive sofrer por amor a Deus. Paulo vai dizer a mesma coisa aqui. E Paulo tinha muitas experiências. Se você abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 11, nós não vamos ler, a partir do versículo 24 até o versículo 27, ele vai contar toda uma multidão de sofrimentos que ele padeceu por amor a Cristo
sem murmurar, sem reclamar, mas sempre procurando viver a experiência da alegria em meio às lutas. Deixa eu lhe dizer uma outra coisa. Quando você for num hospital, quando você for à casa de alguém, ou quando alguém lhe procurar e disser para você que está sofrendo, diga para ela o seguinte: em Deus há alegria para o irmão. Em Deus há alegria para a irmã. Se alegre em Deus. Regozije-se no Senhor, porque o sofrimento, ele não é maior do que o nosso Deus. Se tem uma coisa que nós aprendemos, irmãos, é que todo sofrimento ele tem prazo de validade, mas a alegria, ela é perene. Olha que coisa estranha. Tem um ateu do século XIX chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ele escreveu um texto muito curioso chamado Assim Falava Zaratustra. E tem um capítulo chamado Os Sete Selos. No final desse capítulo tem uma frase maravilhosa, que ele vai dizer assim: a dor diz, passa e fenece. A alegria diz, eu anseio pela eternidade. Então, o mesmo apóstolo Paulo, que passou por numerosas experiências de sofrimento, ele exercitou a alegria nesses momentos, sempre com os olhos postos na bem-aventurança eterna, onde o sofrimento ele não vai existir, onde o sofrimento vai desaparecer e onde o que vai existir em plenitude será a bem-aventurada presença de Deus ao nosso lado, trazendo uma alegria indescritível. Não pode haver resposta melhor para o sofrimento do que a alegria em Deus, do que a alegria em Cristo. Nós somos convidados por Paulo a nos alegrar, porque, como nos diz o breve catecismo, a nossa finalidade de vida é glorificar a Deus e ter plena satisfação nele para todo sempre. Se tivermos que sofrer, vamos sofrer. Se tivermos que perseverar, vamos perseverar. Mas o amor a Deus, a confiança em Deus e a certeza de que a alegria em Deus vai blindar a nossa vida espiritual é o que vai nos dar forças para que nós que começamos a caminhada possamos chegar até o término dela na presença de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós e que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações.